Queridos, é com muita alegria que nós queremos saudar a todos nesta manhã. Para quem esteve na nossa escola bíblica e não viu nossa presença aqui, nós estivemos na Igreja Presbiteriana de Carmelândia, que é uma igreja co-irmã nossa, também do nosso presbitério. Fica ali na região do Mangueirão. Tem um carinho muito especial para aquela igreja e a convite do nosso pastor Mário Jorge, que é também presidente do nosso presbitério da região metropolitana de Belém. Estivemos lá não apenas trazendo a mensagem do Senhor, num culto especial que tiveram, como também motivando os irmãos daquela amada congregação a participarem conosco do nosso retiro, que vai começar na próxima semana. Então foi uma atividade dupla e o sucesso foi total, porque muitos irmãos ali, até que estavam ainda um pouco indecisos, eu espero que isso se repita aqui também na IPA, se sentiram ali motivados e já, inclusive, quitaram suas inscrições, vão participar do nosso retiro. A gente quer agradecer também ao nosso irmão Diácono João Campos, que contribuiu aí nessa parte inicial do nosso culto de hoje, com a direção do culto, rogando ao Senhor que continue abençoando sua vida, seu casamento, seu ministério diaconal, também a sua família como um todo, ele que agora duplamente vovô, não é? Recentemente teve aí o Davizinho, agora a Sara. Nós queremos inclusive pedir as orações da igreja, já foi colocado no grupo da SAF aí pela Sarinha, que está aí em acompanhamento médico, mas graças a Deus não tem sido nada grave. Queridos, nós neste mês de abril temos inúmeros motivos muito especiais para falarmos com respeito à palavra de Deus. E já nos antecipando a semana que mudou a história da humanidade, não poderíamos deixar de falar sobre a redenção de Cristo, sobre sua morte, sobre o significado do seu sacrifício para a vida cristã, para a prática. Você que vai no retiro conosco vai ter oportunidade de refletir de maneira muito profunda sobre isso. Mas a gente já quer dar um gostinho para você inaugurar também esse mês de Páscoa, esse mês onde falamos da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, falando sobre o preço da paz. E para isso eu quero convidar a sua atenção ao texto do profeta Isaías, capítulo de número 53, e nós leremos os versos de 1 até o verso número 12. À medida em que você encontrar essa porção da palavra do Senhor, fique de pé em reverência à sua santa palavra e vamos ler com atenção. Isaías capítulo 53, versos de 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, é digna de toda a aceitação a tua palavra, inspirada, inerrante e suficiente. Nela nós temos, Senhor, à nossa disposição o conhecimento que edifica, transforma e que muda a nossa sorte. Queremos nos humilhar na tua presença e diante da tua palavra e te suplicar tua instrução. Fala tu mesmo aos nossos corações. Que haja concentração do teu povo, reverência, mas também entendimento da tua parte, para que compreendamos todos nós aquilo que tu queres que saibamos como tua mensagem, posto que não estamos aqui em busca de curiosidades, de ensinamentos inúteis, tampouco de filosofia de homens. Queremos, Senhor, do teu poder, queremos, Senhor, da tua presença, e nela, e estes só podemos encontrar na tua palavra. Por isso, nos dá atenção a ela. Assim te pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Durante a Segunda Guerra Mundial, gosto muito de citar a Segunda Guerra Mundial, você já me conhece, foi um evento na história que guardou descobertas, avanços por conta das necessidades militares, mas não se apaga as manchas e os gritos de dores que foi até hoje uma das maiores guerras da nossa história, ceifando a vida de milhares de pessoas, deixaram como legado do passado, um legado ruim. E durante esse tempo da Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração dos mais conhecidos e tenebrosos, na região da Polônia, chamado Auschwitz, em 1941, um prisioneiro polonês, que tinha sido lá também preso pelos comandantes de Hitler, havia escapado. Ele fugiu do campo de concentração. Como retaliação, os nazistas escolheram 10 prisioneiros daquela unidade para morrer de fome, negando-lhes o alimento. E entre eles estava um chamado Franciszek Gajonizek. Não tente decorar esse nome, vai ser difícil mesmo. Franciszek Gajonizek, que chorava, clamando por sua esposa e filhos que tinham sido contados entre os que seriam privados do alimento em Auschwitz. Naquele momento, um franciscano, um frei, naquela região chamado Maximilian Kolbe, deu um passo à frente e disse ao comandante daquele pelotão: eu tenho servido à igreja e ao Senhor aqui na Polônia e me ofereço para morrer no lugar deste homem, sua esposa e seus filhos. E Kolbe, que era um sacerdote da igreja, embora não da nossa denominação, mas foi entendido como uma boa troca pelos soldados, tendo em vista que um religioso a menos estaria ali para contribuir, trazendo algum tipo de esperança para os prisioneiros. Então aceitaram essa troca e o frei Kolbe foi trancado numa cela onde sobreviveu por 2 semanas, apenas sem comida e sem água, até que foi, depois de resistir à privação do alimento, executado com uma injeção letal no dia 14 de agosto de 1941,
Aquele homem, sua esposa e suas filhas que foram salvos por aquele Frei František, ele passou da guerra e viveu até 1995, repetindo publicamente muitas vezes, abre aspas, foi por causa dele que eu estou vivo. Eu era o condenado. E ele repetia diversas vezes esta afirmação, com uma gratidão muito grande pela troca, pela substituição que aquele homem corajoso teve de iniciativa lá no campo de Auschwitz. A história desse sacrifício humano, embora muito notável, meus irmãos, é apenas, escute bem, um pálido reflexo. Não chega nem perto do que encontramos em Isaías 53. O capítulo que descreve com detalhes comoventes o sofrimento substitutivo do servo do Senhor, Jesus. Nesse texto, nós somos levados ao clímax da revelação divina messiânica no Antigo Testamento. Nenhum outro texto traz tantos detalhes sobre o Messias como Isaías 53. Um justo que se entregou pelos injustos. Alguém saudável que assume dores e enfermidades que não eram suas e oferece sua própria vida aonde havia morte. Encontramos em Isaías 53 o justo promovendo a justiça, sendo, entretanto, por isso, injustiçado. O servo do Senhor, profetizado com detalhes espantosos por Isaías 700 anos antes de Cristo. Esse servo sofredor não foi o frei franciscano lá de Auschwitz. É muito mais do que isso. Jesus foi o nosso substituto perfeito, supremo, o único que poderia tomar o nosso lugar no tocante a aplacar-se a ira do Senhor. Isaías 53 descreve a vida e o ministério de Jesus, nos versos de 1 a 4, como nós acabamos de ler. Fala da morte do nosso Salvador, nos versos de 5 a 8, e depois fala do seu sepultamento, no verso 9, mencionando detalhes de como se procederia o sepultamento do nosso mestre. Mas ele não para por aí, e termina nos versos de 10 até 12, falando da sua ressurreição e da sua exaltação após a concretização da sua obra. O tema que une os capítulos é a morte do servo inocente no lugar dos verdadeiros culpados que éramos nós. É isso que os teólogos chamam de expiação vicária. O sacrifício substitutivo. E nós não podemos explicar nunca, jamais, tudo o que significa a cruz. Poderíamos passar, meus irmãos, como a igreja passa, séculos se debruçando para pregar sobre a cruz, e ainda haverão coisas para serem tratadas. Porque esse amor, ele é incompreensível para mentes humanas, limitadas como as nossas. Nós nunca poderíamos explicar tudo o que significou a cruz. Mas o que nos parece muito claro e fora de questionamento é que foi Jesus que tomou o lugar dos eleitos, dos pecadores, os redimindo, pagando um preço para a sua paz. Um preço para que justificados tivessem paz com o Senhor. Há um contraste logo no verso 1, quando nos é dito: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Guarde essa expressão, o braço do Senhor. Há um contraste aqui entre o braço do Senhor, referindo-se a uma força poderosa a quem nada nem ninguém pode resistir. Mas logo em seguida ele vai falando da raiz de uma terra seca. No verso 2 ele diz, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. O braço forte vem como uma raiz frágil numa terra seca. A força poderosa da salvação, ela está sempre caminhando lado a lado com a figura da humilhação e da fraqueza representadas no sofrimento
do nosso Salvador. Quando Deus fez o universo, nos diz o salmista no Salmo 8, verso 3, usou os seus dedos. Quando contemplo os teus céus, diz o salmista, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando o Senhor libertou Jerusalém, ou melhor, Israel do Egito, foi referenciada ali como libertadora a sua mão forte, como está lá em Êxodo 13:3. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Porém, para salvar os pecadores perdidos, ele teve que mostrar o seu braço. Ele já tinha usado o seu dedo, já tinha sido mencionada a sua mão forte, e agora o seu braço de poder foi estendido para que ninguém lhe resistisse e pudesse então concretizar sua vontade. No entanto, não são poucas as pessoas que mesmo assim ainda se recusam a crer nesta grande demonstração do poder de Deus. E nós queríamos essa noite, queridos, falar um pouco do que custou para Jesus nos salvar, redimir a você e a mim. O que custou? Qual foi o preço dessa paz? Em primeiro lugar, queridos, nós podemos observar o servo rejeitado pelos homens. Os versos de 1 a 3 nos deixam muito claro essa sua ausência de beleza, o desprezo que acompanhou o ministério do servo sofredor. É dito no texto que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Um homem sem beleza, sem carisma, desprezado. Quando escreve sobre o futuro de Israel, Isaías já tinha usado antes, nesse mesmo livro, seu livro, a figura de uma árvore. Ele associa o Messias como um renovo do Senhor. Fala isso ele em Isaías 4, verso 2. Depois ele chama o remanescente de Israel, que cria, que esperava pela libertação definitiva da parte do nosso Senhor, como tocos de árvores cortadas. Ele diz isso em Isaías 6:13. Ele chama as nações orgulhosas de árvores que seriam derrubadas. Mas diz que desses tocos aparentemente mortos de Davi, viria um rebento de Jessé. Como está lá em Isaías 10:33 e em Isaías 11, verso 1. Um rebento, uma planta que insiste em viver, mesmo diante daquele toco cortado. Uma planta insistente. Quando Jesus nasce, Israel não era lá um paraíso, nem um oásis. Em termos políticos e espirituais, nós podemos afirmar categoricamente, meus irmãos, que tratava-se de um deserto, inclusive geograficamente falando, mas muito mais espiritualmente. Era um deserto, era uma terra árida, era uma terra de pouca fé, era uma terra de pouco amor, era uma terra de muito legalismo e de pouco envolvimento com Deus. Cristo não veio, como mesmo os profetas não tinham dito que viria, uma grande árvore, uma árvore belíssima, frondosa. Vem ele como um rebento no deserto. Nasce numa pobreza em Belém, da Judéia. Cresce numa carpintaria, na desprezada cidade de Nazaré. Por causa de suas palavras e ações, ele atrai grandes multidões, é verdade. Mas não havia nada em sua aparência física registrada nas Sagradas Escrituras que o diferenciasse de qualquer outro judeu. O que nos faz rejeitar completa e absolutamente retratos europeus, eurocentristas, que pintam Jesus loiro de olhos azuis. Era ele um judeu como qualquer outro, sem nenhuma beleza distintiva. Mas falava ele com a autoridade que vinha do seu próprio eu. E não ensinava como ensinavam os escribas e fariseus, mas ensinava com a autoridade que era sua. Poucas pessoas procuram deliberadamente
tornar-se feias. Mas a sociedade moderna, queridos, chegou ao extremo de transformar a beleza física ou a busca dela numa verdadeira religião. Você sabe do que eu estou dizendo? É bom nos lembrarmos de que Jesus foi muito bem sucedido em propósito. Quando você vai avaliar sucesso de alguém, lembre-se sempre de Jesus. Aos olhos dos homens, um fracasso total. Aos olhos de Deus, como havia de ser. E foi. E Ele suporta até o fim tudo por você e por mim e pela sua igreja. E isso tudo sem beleza alguma, como nos fala Isaías. Uma vez que essas pessoas que o acompanhavam, apesar de não ser ele belo, mas de ter palavras belas, autoritativas e edificantes, mas uma vez que eles entenderam o que Cristo exigia delas, uma cruz para ser levada, renúncias a interesses e até mesmo suas próprias famílias, como foi que a maioria das pessoas passou a tratá-lo? Como foi? Do mesmo jeito que se tratava qualquer outro escravo, desprezando, depreciando. Veja, é curioso pensarmos que ele foi vendido, inclusive, por um de seus próprios discípulos, por 30 moedas de prata. O preço de um escravo. Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Consideraram-no, como está aqui em Isaías 53:3, como um de quem os homens escondem o rosto. E os seus próprios discípulos o negavam, dizendo: não me associe com este homem, eu não o conheço. Um tal de Pedro, por exemplo. Envergonharam-se do seu mestre, pois em algum momento observaram que ele não representava nada daquilo que era mais importante para aquelas pessoas. Multidões se acotovelando para ouvirem um dos sermões do mestre, enquanto dava a ele pão, enquanto falava sobre a paz, o consolo definitivo e crucial que viria sobre o seu reino. Mas não medindo o que importava segui-lo, começaram a ver que seu ministério não trazia riqueza, seu ministério não trazia prestígio social, seu ministério não trazia a eles melhor reputação, pelo contrário, os fazia serem cada vez mais perseguidos. Seu ministério não os colocava em condição de serem servidos, mas os exortava a servirem. Para que fossem os maiores do reino, precisavam ser os menores. Seu ministério não possibilitava que eles buscassem seus próprios prazeres. E veja, nos dias de hoje, ele continua sendo rejeitado pelas mesmas razões. A palavra hebraica usada aqui, nesvé, para desprezado, expressa abandono absoluto. Você vai lembrar que na cruz ele ainda vai exclamar, em uma de suas 7 palavras ditas: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi desprezado apenas pelos seus. O Pai também o desprezou a fim de que fosse cumprido o pacto da redenção. Desprezado, alguém abandonado absolutamente, indica alguém sem honra, sem valor algum. É chamado ele de homem de dores, um sofrimento contínuo, profundo, mas não apenas físico e também espiritual. As horas que antecedem a concretização da cruz o fazem transpirar sangue no Getsêmani, ao meditar sobre o que significaria seu sacrifício, de quão pesado seria passar por tudo o que ele passou. Cristo foi rejeitado desde o nascimento, queridos. Não pense você que isso foi um resultado de denúncias, como tentam alguns pseudo-revolucionários do tempo presente, vinculando Jesus a ideologias humanas, dizendo: não, ele começou a ser morto quando denunciou os fariseus. Isso é uma mentira. Ele já foi rejeitado no seu nascimento, não tinha lugar para ele na hospedaria da própria casa
da família de José. Está lá em Lucas 2,7. Ele cresce como um filho de um carpinteiro desprezado. Em seu ministério foi desprezado, é verdade, pelos líderes religiosos, mas também pelos seus próprios conterrâneos. Os de Nazaré não o respeitavam, faziam chacota com a sua origem pobre. A rejeição a Jesus foi completa, foi do berço até o Calvário. Isaías já apontava aqui, como acabamos de ler, que ele não teria formosura, nem beleza que nos agradasse. Revelando, queridos, que o Cristo verdadeiro, o Messias, seria tudo que o mundo não queria. Tudo que o mundo não desejaria. Hoje se comemora o Domingo de Ramos. O dia em que estenderam tapetes e vestes para, num corredor, saudarem a Jesus, entrando em Jerusalém, depois de suas empreitadas de pregações, curas e milagres, Cafarnaum, Betesda, em Betânia, Jericó, nas cidades empoeiradas da circunvizinhança de Jerusalém. E quando ele volta para lá já com uma fama, o povo esperando que ele fosse redimir o jugo romano que pesava sobre a Judéia, pegam galhos de palmeiras nas mãos, um costume antigo feito lá atrás com Davi. E o saudavam quando lemos no início deste culto: Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas esses mesmos, alguns dias depois, também exclamavam: crucificam, ao verem frustradas suas expectativas em relação ao Cristo. Ele não tinha beleza, ele foi rejeitado pelos homens. Essa rejeição, meus irmãos, que Jesus experimenta, fala mais sobre nós do que sobre ele. O pecado nos torna cegos para a glória de Deus. O pecado nos traz fascínios por aparências passageiras, como o povo de Israel, que desejava a todo custo um rei forte, à semelhança de Davi. Muitos hoje também rejeitam a Cristo porque ele não corresponde às expectativas carnais de um coração corrupto. E que pensa que Deus, que Cristo é um guru que atende ao que você quiser, quando você decreta, quando você determina, como se tivéssemos esta autoridade. Ele foi rejeitado e continua sendo. O Cristo verdadeiro era tudo que o mundo não desejava. O servo é humilde, é sofredor e é manso. É por isso que o mundo o renegou. Queriam que ele fosse cheio de empáfia e dominação, que fosse ele o violentador e não o violentado, e fosse ele um ditador, para que então trouxesse muitas benesses para o seu povo e não para o mundo inteiro. Um episódio que ecoa com essa rejeição de um justo, em letras muito menores, diga-se de passagem, mas dignas de serem lembradas, se deu com Martin Luther King Jr. Em 1963, foi ele preso em Birmingham, nos Estados Unidos, por liderar manifestações pacíficas contra a segregação racial na América do Norte. Embora pregasse ele a paz, a justiça e o amor bíblico ao próximo, aquele pastor foi tratado como um criminoso, lançado em cadeia. Assim como o servo sofredor, assim como Martin Luther King Jr., assim como eu e você, quando decidimos seguir comprometidamente a Jesus, nossa mensagem estará, tenha certeza disso, digna de rejeição, digna de resistência, digna de injustiça. A justiça de Deus frequentemente é rejeitada pelo mundo, porque o mundo ama as trevas. Em João 1, versos número 1, o apóstolo amado nos diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Em Marcos capítulo 6, verso 3, quando
passam a anunciar a Jesus nos povoados. Alguém indaga fazendo chacota a respeito de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Pode ser ele o Messias? Eu rejeito. Eu não aceito. R.C. Sproul certa vez disse que a rejeição de Cristo pelo mundo é o retrato da rebelião humana contra a luz. Há mais de 2000 anos atrás, e antes mesmo, como já havia sido retratado por Isaías, e ainda nos dias de hoje, o servo que foi rejeitado traz para nós também esse sintoma da rejeição, que não pode nos fazer esmorecer, pelo contrário, é isto exatamente que nos confirma que estamos seguindo corretamente a Ele. Se também temos sido inimigos do mundo, pois do contrário, precisamos nos preocupar. Em segundo lugar, o servo, além de ser rejeitado, foi ferido por Deus. Nos versos de 4 a 9, nos são apresentados elementos que aprofundam uma verdadeira compreensão do que significou o seu sacrifício, sua expiação. Esses versículos, eles constituem o cerne da passagem, representam o núcleo da mensagem do Evangelho. Um servo inocente morrendo como sacrifício pelo pecado. Ele foi traspassado, isto é, atravessado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, tornado em pó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, a expressão usada como alguém atropelado por um comboio de carroças. Era essa expressão usada. Pisaduras, atropelos, massacre, ferimentos cabais. Um servo morrendo pelo pecado que não era dele. Essa mensagem era o âmago do sistema religioso de Israel. O sacrifício do animal que nada fez. Um cordeiro de até 1 ano de vida, perfeito, sem defeito. Preparado e cuidado pelo seu possuidor. Levado até a mesa do sacrifício, como ordenado cerimonialmente no Levítico capítulo 16. Estava na mente deles, eles entendiam muito bem o que significava um animal inocente no lugar do pecador. Jesus faz o mesmo carregando nossos pecados na cruz, mas também se identificando com as consequências do pecado de Adão, quando ministra aos necessitados, curando os enfermos, libertando os que estavam de espírito angustiado e oprimidos por forças malignas, restituindo a visão aos cegos e tornando a fazer andar aqueles que não poderiam, coxos, moribundos, trazendo-nos o sinal inequívoco do propósito da sua missão. A ênfase dos versículos de 4 a 6 são pronomes no plural. Veja só, nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, é porque não era dele. Ele está falando de um servo. E tudo está no plural. Tudo está no plural. Ele era um, mas ele levou as nossas dores, iniquidades, transgressões, enfermidades. Nós é que nos desviamos, não ele. Fomos nós que escolhemos seguir o nosso próprio caminho, não ele. Mas Cristo morre por ter feito, não por ter feito alguma coisa, mas por aquilo que ele não fez, mas que foi feito e que desafiava a justiça de Deus. Mecolau é a expressão usada para, no hebraico, referir-se a traspassado. Indica uma perfuração letal, prefigurando o que aconteceria na crucificação, veja, 700 anos antes. E o detalhe interessante é que a crucificação
não era um meio de execução judaico. A pena mais terrível que havia, a forma mais terrível de se matar alguém pela lei dos judeus, era qual? Apedrejamento. E aí você quer dizer que a Bíblia não, que ela erra, que ela tem contradições? 700 anos antes ele já está dizendo aqui como ele seria executado. Não como um judeu qualquer. Ilegalmente seria ele executado por estratégias e métodos de tortura que nem eram dos judeus, mas sim dos romanos. A crucificação. Ele chama também daqueó, moído, esmagado, reduzido à destruição. Era o processo usado por manufatureiros da época, em tons muito primitivos, para preparar a cana, trazendo ela no pó, para daquilo forjar utensílios e trançar cestos e outras coisas. Reduzindo a nada a matéria original. Uma morte intensa, dorida e substitutiva. Esse sofrimento de Cristo, ele não foi apenas físico, ele carrega sobre si o juízo divino contra o pecado. Imagine você, o nosso Salvador, sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, mas naquele momento destituído de sua glória e majestade, como nos diz Filipenses 2, de 5 a 11, abrindo mão voluntariamente dos seus atributos divinos, a fim de que fosse esmagado com o peso do meu e do seu pecado. E não somente, diz o texto, os pecados de todos nós. Todos nós. Na cruz, Deus tratou Jesus como se ele fosse o pecador, não poupando o seu próprio filho, como Paulo nos refere em Romanos 8, para que nós, que não somos, não éramos, melhor dizendo, seus filhos, fôssemos tratados como tais, como justos, como amados, como reacolhidos, quando o que merecíamos foi exatamente o que ele levou ali, naquela expiação, na cruz, morrendo no lugar do pecador, como um cordeiro sem nenhum defeito, um castigo tremendo, horrendo, dolorido e massacrante, para que eu e você tivéssemos paz, pesou sobre o filho, abandonado na cruz. E é exatamente nas suas feridas, diz o texto, que nós somos sarados. No seu abandono, que nós fomos acolhidos. Foi nas suas dores que nós fomos feitos filhos. O coração do evangelho está aqui. O coração de toda a mensagem. Cristo foi ferido por nossa causa. O sofrimento de Cristo, o servo sendo ferido por Deus, não foi um acidente da história, não foi plano B. Foi um ato judicial de Deus para punir o pecado que pairava sobre nós no Filho, em um substituto. Deus não ignora as nossas transgressões. Não podemos negar, queridos, que fomos todos nós, uma vez salvos, perdoados pelo Senhor de maneira verdadeira e eterna. Mas quando nós falamos e usamos essa expressão sem pensar no que isso significa, pode parecer muito vazio e superficial. Ah, Deus nos perdoou. Parece que ele esqueceu. Tem um monte de pecados em relação a você. Ah, deixa pra lá. Te amo, tudo certo. Não foi isso que aconteceu. Alguém pagou um preço para que você tivesse hoje paz. Alguém pagou um preço. Deus não ignorou, ele é justo, 3 vezes santo, não poderia de forma alguma tolerar a impunidade, o pecado se manifestando de maneira incontida. Tinha ele que punir o pecado. Mas Deus revela o seu amor para conosco, dando-nos o seu Filho, quando ainda éramos pecadores,
A expressão o castigo que nos traz a paz mostra que Deus não ignorou nossas transgressões. Entretanto, removeu do nosso caminho para as depositar todas elas sobre o Cordeiro Santo de Deus. O castigo mostra que houve sim punição, mostra que a nossa reconciliação, a nossa paz, nossa vida eterna, a nova sorte que hoje você tem enquanto um salvo em Cristo Jesus, foi te dado a custo de sangue, foi comprada com muita dor, com feridas do servo sofredor. É nisto que a teologia reformada afirma que Cristo sofreu de maneira penal, ele foi condenado no teu lugar e também no meu. E também de maneira vicária, isto é, em nosso lugar, substituindo aqueles que, mesmo que assim ainda morressem, não seriam capazes de aplacar a ira de Deus. Se fôssemos bons, fracassaríamos neste propósito. A cruz do Calvário, a dor do servo sofredor representa e é o espelho mais honesto, sabe do quê? Da nossa miséria. A cruz nos humilha. A cruz mostra o que você não podia fazer. Josemar Bessa certa vez disse, ela tem 2 gritos à cruz. Você não pode salvar a si mesmo. E o segundo grito é, ainda assim eu escolhi resolver esse problema por você. A cruz é o espelho mais honesto da nossa própria miséria, da nossa total incapacidade de chegar até Deus sozinhos. Mas também é um retrato da graça mais profunda que se pode encontrar no amor de Deus. Durante a libertação de Paris, no ano de 1944, soldados aliados dos Estados Unidos, da França e, sobretudo, da Grã-Bretanha, sacrificavam-se nas ruas da cidade parisiense, enfrentando francos atiradores e muitas minas para salvar uma população que, em muitos casos, nem os conhecia. Muitos franceses até hoje dizem, em músicas que cantam e cantigas daquele tempo, somos livres por causa do sangue de estrangeiros. Isaías 53 nos diz algo muito mais profundo do que esse episódio. Somos salvos pelo sangue do justo enviado do céu. Um paralelo marcante, poderíamos lembrar de 2011, quando o Japão enfrenta um desastre nuclear em Fukushima, você vai lembrar. Alguns trabalhadores daquela usina se voluntariaram para entrar nas zonas de radiação mortal para que pudessem conter os vazamentos e evitar uma catástrofe ainda maior. Eles tinham consciência plena do que eles estavam fazendo e que isso certamente os retiraria da vida. Assumiram com isso riscos, dores que não eram sua responsabilidade, para a finalidade que muitas vidas fossem salvas. Muito maior do que isso foi o que fez o servo sofredor, entrando no ambiente tóxico e nuclear do teu pecado e do meu também, assumindo a culpa e a responsabilidade por erros que ele não cometeu, para que eu e você vivêssemos a partir do seu sacrifício. Em 2 Coríntios 5, verso 21, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 5,8 ele complementa dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que nos diz esta frase separada muito interessante de John Stott. A cruz não é apenas um ato de amor, é antes de tudo um ato de justiça. Cristo sofreu o que nós merecíamos. Queremos olhar para a cruz como um grande ato de amor, e é verdade. Sim, queridos. Mas ali também Deus provou a sua justiça, porque nem mesmo seu próprio filho foi poupado, porque ele é santo.
e não tolera o pecado. O servo foi ferido por Deus, mas o servo também foi vitorioso em seu propósito. Nos versos de 10 a 12, nos é dito que com a sua morte, ele justificará muitos. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Despojos são citados aqui no texto. Uma recompensa de quem ganha batalhas. Mas pastor, me explica agora, como é que esse que sofre, que foi traspassado, que sentiu o peso de toda a condenação que não era dele, que foi abandonado pelo seu pai, é que agora ele vai recolher despojos, a sua parte, o seu prêmio? Que prêmio é esse que é dado aos derrotados? Você poderia me confrontar com isso? É porque a profecia, meu irmão, não termina na morte de Jesus. Isaías aponta para a eficácia, o resultado glorioso do seu penoso trabalho. O sofrimento do servo lhe traz recompensas. O profeta explica a cruz para nós, do ponto de vista de Deus. O grande problema que muitos de nós têm ao estudar temas complexos, e às vezes nem tão complexos, mas que são tornados complexos pela nossa dificuldade de compreensão do que a Bíblia nos ensina, é tentar enxergá-la com os nossos próprios olhos. Você só compreende as coisas espirituais quando te é dado iluminação espiritual. Nunca leia sua Bíblia antes de orar. Sempre nessa ordem. Porque nós precisamos aprender, queridos, a vermos mais de Deus com os olhos de Deus. Sob a lógica da sua obra, dos seus propósitos. Apesar de Jesus ter sido crucificado pelas mãos de homens perversos, é verdade, sua morte havia sido determinada de antemão por Deus. Não foi um acidente. Pedro diz isso para os seus compatriotas judeus por ocasião do festejo de Pentecostes em Atos 2. Tem culpa Anás, Caifás, Herodes Antipas, também Pôncio Pilatos, mas na verdade já estava decretado que teria que ser assim. Tem culpa Judas por tê-lo vendido, traído, o filho da perdição, mas também já estava decretado que fosse assim. Jesus não foi um mártir. Eu cancelo e tiro qualquer música que venha me apresentando isso aqui na nossa igreja. Que foi um grande mártir, não foi mártir. Mártir é alguém que foi morto injustamente. Dos olhos humanos, sim. Aprenda a olhar mais com os olhos de Deus. A cruz, queridos, é o ápice do seu amor. Tinha que ser assim. Não foi um acidente de percurso. Não foi um plano B. Ele não foi um mártir. A sua morte não foi acidental. Foi um sacrifício determinado antes da fundação do mundo, como nos diz Apocalipse. O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não fica morto. É aí que está o clímax da história. No verso 10 nos é dito exatamente assim, vamos ler. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Como pode alguém morrer e ainda assim poder enxergar o produto da sua oferta, da sua obra? É porque ele não ficou na morte, sua alma não ficou no cativeiro do Hades. Em sua ressurreição ele triunfa sobre todos os seus inimigos, reivindica com isso os espólios da vitória conquistada na cruz. Satanás oferece a ele antes, quando é tentado no deserto, um reino glorioso em troca da adoração, o que significava ignorar a cruz. Essa era a pretensão do inimigo das nossas almas.
Jesus, do contrário, vence as tentações de Satanás no deserto, em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, apontando para as Escrituras e com isso tornando-se obediente até a morte, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos, como está em Filipenses 2, de 8 a 10. Essa foi a primeira recompensa, a derrota dos seus inimigos. A segunda parte encontra-se na afirmação: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Verso 11. A obra do servo da cruz trouxe satisfação, vitória para ele. Foi concretizada a paz pelo seu sangue, como uma propiciação, um sacrifício. Em primeiro lugar, o servo satisfaz o coração do Pai. Como está lá em João 8, 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai Celeste não se alegrou em ver o seu filho sofrendo, vendo o seu filho sendo esmagado pelos seus pecados e pelos meus. Não, o Pai Celeste não se alegra no seu filho por conta do sofrimento que ele experimentou. Porque a Bíblia nos ensina, queridos, que o Pai não se agrada nem sequer da morte do perverso. Como está lá em Ezequiel, ele não se agrada da morte do ímpio, quiçá da morte do seu filho justo, perfeito e unigênito. Mas o Pai se agrada e transborda de alegria quando ele vê a obediência do seu filho. Quando completa uma redenção que havia sido planejada desde o princípio. Da tua descendência, mulher, virá aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Está consumado, tetelestai. João 19, 30. O coração do Pai está em paz. A morte do servo, em segundo lugar, satisfaz não apenas o coração do Pai, satisfaz a lei de Deus. O termo teológico para isso é exatamente um que repetimos muitas vezes: propiciação. É a linguagem técnica para o animal que era morto. E com isso era satisfeita a obrigação de mais um pecador judeu em Israel. Deus não pode ignorar o pecado. Deus não é condescendente com o erro, pois ele seria, se assim fosse, contrário à sua própria lei e à sua própria natureza. E de que maneira Deus resolve esta questão? O juiz, aquele que julgaria e que julgará os povos com cetro de ferro, ele toma o lugar do criminoso e cumpre os requisitos da lei que ele já conhecia. É por isso que ele é dito aqui no verso de 10 a 12, que foi contado com os transgressores. E veja, ele até mesmo orou por eles. Eles não sabem o que fazem, disse ele na cruz. A lei que exigia sacrifício para pecado, o custo é sangue. Pastor, mas isso começou em Jesus? De forma alguma, sempre foi assim. Ou você acha que um animal era capaz de suprir uma multidão de pecados de um homem? Um animal que nada fez. Você entende? Quando você olha para essa perspectiva, queridos, você começa a ter mais confirmação na tua fé de que a salvação sempre foi pela graça. Nunca foi pelo animal. Pois quem tinha que morrer ali era o homem. Quem tinha que morrer ali eram as mulheres, os homens, as crianças, os idosos, os maduros, todos que pecaram e precisavam ser mortos para que a lei de Deus fosse satisfeita. Ele aponta desde o princípio para o fracasso que isso significava, dizendo: vocês sozinhos jamais atingirão esta realidade. Pela minha graça e pela minha misericórdia, eu permito que vocês tragam esses animais para que vocês entendam daqui para diante o que significará essa substituição. Alguém que também não mereceu
não merecerá, vai ter sobre si esta condenação. A lei foi satisfeita. De modo, meus irmãos, que em sua graça, satisfeita a sua lei, Deus pôde então nos fazer seus filhos, perdoando todos aqueles que creem na obra do servo sofredor, do Messias. Ele usa aqui a expressão justificará muitos, linguagem que é jurídica, inclusive usada por Paulo, também lá em Romanos. Declaração de inocência, aquele que é tornado justo, feito inocente com base em um sacrifício de outrem. Era uma linguagem jurídica usada para também compra de escravos, quando Paulo associa a justificação com remissão. Remissão é quando outra pessoa pagava uma dívida que não era dela. E então essa outra pessoa recebia imerecidamente a liberdade. Diz o texto que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Aponta isso, meus irmãos, para ele próprio testemunhando qual foi o resultado disso. Uma vez que não está morto, mas vive. Ressuscitou. E este é o aspecto que demonstra o êxito da obra de Cristo. Cristo não veio para apenas nos dar a possibilidade de sermos salvos, como pensam algumas correntes teológicas. Não. Ele veio garantir a redenção dos eleitos de maneira definitiva e única. Cristo não morreu em vão, meus irmãos. Seu sofrimento teve um propósito. Suas feridas foram bem-sucedidas. Justificou ele pecadores e reuniu ele com a sua obra, um povo, para a glória do Pai. A cruz foi eficaz, creia nisso. Por isso Isaías diz, ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai ficar satisfeito. Porque não pode falhar. Ele não erra. A cruz não foi uma aposta. A cruz não foi uma tentativa. A cruz foi uma obra definitiva e certa que conduziu os eleitos à eternidade. Ele vai ver o fruto do seu trabalho. Pessoas antes perdidas, agora regeneradas. Pessoas antes sob condenação, agora salvas. Pessoas antes reféns dos seus próprios erros e pecados, e agora transformadas. Esse servo que foi rejeitado e ferido, agora já não mais está nessa condição, sofrendo, mudo. Agora ele está exaltado, glorificado e reina soberano. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono está ocupado. A doutrina da justificação nos lembra que não há nada que eu e você possamos fazer para merecer sermos salvos. Tudo foi feito por Cristo. Tudo. Nosso papel é crer, rendermos-nos e vivermos para a glória dele. Porque aquilo que eu e você não podíamos fazer, ele fez. Foi esmagado para que eu e você fôssemos erguidos. Ele foi condenado para que eu e você fôssemos absolvidos. Isso é graça. E graça irresistível. Depois da vitória dos aliados na Batalha de Stalingrado, no ano de 1943, a União Soviética começou a libertar diversos campos de concentração e cidades inteiras do jugo nazista, à medida em que avançavam, sobretudo no inverno europeu. Conta-se a história de que muitos dos prisioneiros dos campos, quando viam os tanques soviéticos se aproximando, já teriam ouvido certamente notícias do avançar na guerra dos aliados. Eles derramavam copiosas lágrimas. E certa vez um deles foi perguntado: temes tu, já estando nesta condição tão sofrível, de que este tanque vai te fazer um mal ainda maior? E quando ele via os tanques se aproximando, depois de conter o choro um pouco, respondeu ao seu amigo: a guerra acabou. A vitória de Cristo na cruz
ela vem aproximada do clangor das trombetas. O servo sofredor agora ele é o justo que contempla o seu trabalho realizado. Ele veio só uma vez como servo sofredor. Agora ele voltará como juiz das nações. O tempo de arrependimento é hoje. E é por isso que eu digo a você, em nome de Jesus, arrependa-se. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. E serás salvo tu e a tua casa. O tempo do arrependimento está aberto. Mas veja, não por muito. As trombetas já tocam e os tanques já se aproximam. Para os que estão em paz, não haverá mais temor de sofrimento. Mas como aquele prisioneiro, também nosso coração estará em paz, porque a guerra acabou. É por isso que em Hebreus capítulo 12, verso 2, o autor da epístola nos diz que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele não está naquela condição mais. Todo esse sofrimento, toda essa ferida atendeu a um propósito. Em João 17:2, ele fala sobre essa recompensa da sua obra, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas não as abandonou sozinhas no aprisco, está vivo cuidando de cada uma delas. É isso que nos diz, meus irmãos, Michael Horton, um grande calvinista, quando nos afirma que Cristo não veio apenas possibilitar a salvação, mas garantir a redenção eficaz daqueles que o Pai lhe deu. A graça, essa frase eu queria que você marcasse no seu coração. A graça é o amor que pagou um preço. Você pode repetir isso comigo, em alta voz? A graça é o amor que pagou um preço. Isaías 53, meus irmãos, é a montanha mais alta, é a colina mais extensa em altitude do Antigo Testamento. É de lá, de Isaías 53, do seu topo, que você contempla claramente o Calvário. Cristo, o servo, foi lá rejeitado, ferido, para posteriormente ser glorificado. E tudo isso por amor a mim e a você. Ele morre como um cordeiro, mas ressuscita como nosso rei por direito. A cruz não é um símbolo de derrota, mas de justiça satisfeita e de graça concretizada. Na manhã do dia 29 de maio de 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay conquistaram o Monte Everest, o ponto até então mais alto do planeta Terra. E até hoje ninguém conseguiu conquistar Isaías 53. E nem vai. Porque há sempre novas alturas a perscrutar e conquistar nessa escalada pelo que ele significa. Mais importante do que isso é conhecermos pessoalmente a este servo justo de Deus, Jesus Cristo, filho de Davi, o filho do Deus Altíssimo, cuja conquista e derrota do pecado é o assunto deste capítulo. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Verso 11. E indo lá para o Evangelho, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está aqui. E ele se relaciona todos os dias com cada um de nós, se o buscamos de todo o nosso coração. Não há nada mais humilhante, meus irmãos, do que reconhecer que alguém teve que morrer em nosso lugar. Isso nos humilha, nos mostra a nossa incapacidade.
Nada mais humilhante. Mas também não há nada mais libertador do que isto. 3 aplicações para a tua vida nessa noite. Primeira, reconheça a profundidade do seu pecado. A cruz nos revela quão terrível é o pecado, porque exigiu a morte do Filho de Deus. Segundo, abrace com força e não solte mais da cruz. A suficiência da cruz, abrace-se nela. Não viva mais tentando se justificar pelas tuas obras. Você não pode e não vai. Se confiar em ti mesmo, serás condenado. Tenha certeza disso. Somente a graça. Abrace-se na cruz, não a solte. Porque na obra dele já não para sobre ti nenhuma condenação. Em terceiro e último lugar, viva grato para a glória dele. O servo morreu e ressuscitou, mas com objetivos bem explícitos, isto é, com o alvo de formar um povo zeloso, comprometido e transformado, operoso em boas obras. O servo foi rejeitado. O servo foi ferido por Deus. Esse foi o preço da paz. Mas o servo também foi vitorioso. Essa foi a sua recompensa. E que ele divide conosco, porque nos ama. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos encerrar nosso culto. Nosso grupo de louvor já vai assumir aqui a posse para cantar uma música.